Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Eu disse que não ia colocar, era o último estudo sobre a letra mata, mas Deus me mandou falar mais este assunto. Ele quer que vocês aprendam em profundidade sobre a palavra dele. Então, nós vamos continuar esses estudos em detalhes. Os que estiverem dispostos a aprenderem em profundidade a palavra do Senhor, então irá acompanhar, né? Estou fazendo o que Deus está me mandando fazer, porque Ele ama cada um de vocês e quer que vocês, todos nós, aprendamos cada vez mais a sua palavra. Então vamos começar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais essa oportunidade que nós temos de estar nessas redes sociais. Sabemos que elas já estão breve, vão se acabar, vão se fechar, vão ser tiradas da nossa nação, mas enquanto ainda estivermos com ela e o Senhor quiser me usar, estou aqui para fazer a sua vontade, para que o Senhor abençoe os teus filhos através de mim. E assim que o Senhor nos ajude no entendimento da sua palavra. No nome de Jesus é que eu peço e agradeço. Amém. Então vamos agora para o estudo. A letra mata. A palavra de Deus é apresentada a nós de várias maneiras. Pelo menos 4 maneiras nós vamos estudar. Então, a palavra de Deus é apresentada a nós de várias maneiras. Nós vamos estudar 4. Primeira maneira, como palavra falada. Aí nós vamos para Gênesis 1, 2 e 3. Gênesis capítulo 1, versículo 2 e 3 nos diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, esses 2 versos, o 2 e o 3. O 2, a parte B, diz assim: E Deus se movia sobre a face das águas. Essas águas aqui não é a água dos mares. Essas águas aqui é a palavra de Deus. Deus se movia, se movimentava sobre a face da palavra, ou das palavras. Então, o Espírito de Deus estava se movimentando, porque ele iria falar. E no versículo 3, ele falou. E o que ele falou? E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, Deus começou a usar a palavra dele para criar o mundo. Só que esse mundo aqui não é o mundo terreno. Essa luz aqui não é a luz dos astros. Essa luz aqui é a luz espiritual. Essa luz aqui é a luz da palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Essa luz aqui é a luz que está lá em João, capítulo 1, os versos do 1 ao 5. Então, essa luz é a palavra alumiando a nossa mente, alumiando o ser humano. Então, Deus falou e a luz apareceu. Aqui no capítulo 2 de Gênesis 15 e 17, Deus fala novamente. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então Deus colocou o homem Adão e a sua esposa em uma parte especial da terra, neste lugar chamado Éden.
Éden significa lugar de gozo, de alegria, de felicidade. Então Deus colocou Adão e Eva neste lugar, onde o homem tinha comunhão com Deus. Mas Deus colocou Adão ali para o quê? Para lavrar a terra e o guardar. Então ele tinha duas responsabilidades: lavrar, cuidar, limpar, cultivar, plantar e guardar, proteger, não deixar que nada invadisse aquele lugar. E esse lugar, como eu já dei em outros estudos, essa terra também é o nosso coração, é o nosso espírito, onde devemos lavrar, quer dizer, cuidar, estar limpando tudo de ruim que queira aparecer na nossa mente, no nosso espírito, no nosso corpo. Devemos estar limpando, lavrando, cuidando, arrancando as plantas daninhas, né? Seja bem-vinda, Maria de Lourdes, que o Senhor te abençoe e te proteja. Então, guardar, proteger, né, das flechas do diabo. E o verso 16, ele diz assim: e ordenou o Senhor Deus, agora preste atenção que Deus aqui está usando a palavra. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então Deus está falando. O Deus Espírito está falando. O Deus Pai está falando e ele está ordenando ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então aí tem várias árvores, vocês vão comer essas árvores. Mas o verso 17 ele diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus está usando a palavra falada, porque nesse tempo não tinha palavra escrita. Então a palavra era falada. Deus se revelava ao homem, no espírito do homem, na mente do homem, falando com o homem. Deus Espírito falava com o homem espiritualmente, e ele deu essa ordem para Adão: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Então, a primeira maneira como Deus se comunicava com o homem, através da palavra falada. Esta foi a primeira maneira que Deus usou a palavra para se comunicar, para criar. Tudo que ele criou foi usando a palavra. E ele se comunicava com o homem lá no Jardim do Éden através da palavra, porque Deus é espírito, Deus não era homem. Deus ainda não tinha encarnado para falar com o homem, como sendo homem também. Então Deus falava através do espírito do homem, através da mente do homem. Então a segunda maneira como Deus usou se comunicar com o homem, através da palavra escrita. Preste atenção. Então Deus, ele no Velho Testamento, depois que o homem pecou, foi expulso do jardim, Deus ainda falava com o homem, sem palavra escrita. Mas lá no deserto, Êxodo 20, do 1 ao 17, Deus deu os 10 mandamentos. Mas aqui em Êxodo 24, nós lemos o seguinte: Êxodo capítulo 24, nos diz assim, Moisés escreveu assim: então disse o Senhor a Moisés. Então Deus falando com Moisés. Vamos ver o que é que Deus fala. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá.
Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, os mandamentos que tenho escrito, para os ensinar. Então, a segunda maneira que Deus se comunica com o homem. Então, antes do pecado, até Moisés, Deus se comunicava com os seres humanos através da palavra falada. Quando Deus deu para Moisés a palavra escrita, que são os 10 mandamentos, lá no Éden, Deus deu os mandamentos para Adão. E os mandamentos está em Gênesis 1, 28. Então, qual é esses mandamentos que Deus deu para Adão? Deixa eu ler aqui. É Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, esta era a ordem de Deus para Adão: multiplicar, frutificar, multiplicar, encher a terra, dominar todos os animais, dominar a terra. Mas ainda tem o capítulo 2, os versos do 15 ao 17, Deus dá a ordem para Adão: cuida do jardim, lavra o jardim, cuida do jardim, come todas as frutas das árvores, menos a árvore que está no meio do jardim, porque se vocês comerem dela, vocês vão morrer. Mas as outras todas vocês podem comer. Então, esta era a lei que Deus deu para Adão e Eva guardarem. Mas, no deserto, Deus deu novas leis para Adão e Eva. Ou para Moisés e o povo. Estou confundindo aqui. Então, em Êxodo 24, 12, Deus diz para Moisés: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Agora Deus iria falar com o homem não somente através da palavra falada, mas Deus iria falar com o homem através da palavra escrita em pedras. Então Moisés levou 2 pedras para que Deus escrevesse os seus mandamentos, as suas leis, para o seu povo obedecer. No Éden, Deus deu as leis para Adão e deu uma ordem: não coma, é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Mas Adão desobedeceu a ordem de Deus. Então, em 2 Coríntios, nos diz o seguinte, falando sobre a palavra escrita, né? Então, agora Deus iria se comunicar com o ser humano, não somente com a palavra falada, mas também com a palavra escrita. 2 Coríntios 3, do 6 ao 7, nos diz o seguinte: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E seu ministério da morte, gravado em letras em pedras, gravados com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel
não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Então, aqui, Paulo está dizendo que o ministério da letra era o ministério de morte, mas foi um ministério glorioso, porque quando Deus deu as tábuas da lei para Moisés, quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava, porque ele estava na presença de Deus. Mas aquela letra, aquela palavra em letra, e hoje nós temos ela escritas não em pedras, mas em papel, né? Ela mata. Por quê? Paulo diz que o ministério da letra é um ministério de morte. Porque a lei de Deus nós não temos condição de cumprir. Nem Adão cumpriu. Adão não era pecador e Adão não conseguiu. Adão não cumpriu e morreu. Então, nenhum de nós temos condições de cumprir os 10 mandamentos. Então, é um ministério de morte, porque quem não obedece à lei morre. Por isso Deus disse para Adão, Adão tinha condição de cumprir toda a lei, porque ele não tinha pecado, mas ele não cumpriu. Ele caiu na armadilha do diabo. Então ele pecou e nós já nascemos pecadores. Nós não temos condição, porque já somos contaminados. Adão tinha condição, não era contaminado. Mesmo assim ele caiu. Então, por isso a letra mata. Por quê? Porque nós, como seres humanos, pecadores, não temos condições de permanecer firme na palavra de Deus todo o tempo todo. Por isso, a letra mata. Então, terceira maneira como a palavra, o Deus, né, Espírito, se comunica com o ser humano é através da palavra encarnada. Então, primeiro Deus falava, então a palavra falada. Depois Deus, ele usou não somente para se comunicar com o ser humano a palavra falada, mas a palavra escrita em tábuas de pedras, né? Agora, Deus também iria se comunicar com o homem através da palavra encarnada. Em João 1,14 diz, vou ler lá. Então, vocês já sabem, né, esse verso, mas eu vou ler aqui. João 1,14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a palavra agora encarnou-se, se tornou uma pessoa. A palavra que no Éden e até Moisés era somente falada, em Moisés também se tornou escrita, se tornou letra, que são as leis de Deus para nós cumprirmos, e na plenitude dos tempos, ela encarnou-se, ela se tornou uma pessoa. É a palavra de Deus, se tornou uma pessoa, se tornou um ser humano, se tornou filho de Deus, se tornou Deus homem. A palavra que em Gênesis 1:3 estava na boca de Deus, criando tudo. É por isso que João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, a palavra estava com Deus. Deus pairava sobre as águas, Deus pairava sobre a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra
era Deus. E quem é a palavra encarnada? Jesus Cristo. O Messias, o Cristo de Deus, o Deus Filho, o Deus Homem. Então, Paulo diz, ele estava no princípio com Deus, porque Deus falou, haja luz, e houve luz. Então, sem a palavra, nada poderia acontecer. Por isso, João diz aqui, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem a palavra, nada do que foi feito seria feito, porque Deus falava e as coisas aconteciam, porque a palavra se materializava. Então, por isso João diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele, em Jesus, na palavra encarnada. Então, no princípio, a palavra estava com Deus. No princípio, Deus usou a palavra falada. Lá no monte com Moisés, Deus não somente falou, mas escreveu a palavra. Deus queria que todos nós tivéssemos a palavra dele na nossa mão. Não somente ele falando ao nosso ouvido, mas que essa palavra que ele falou a Moisés, ela também foi escrita com tinta em pedras. E hoje nós temos ela escrita com tinta em papel, para que tenhamos ela em nossas mãos e estudamos ela, para que ela fique gravada no nosso coração. Então, a palavra, na plenitude dos tempos, se tornou um ser humano, habitou entre nós, sendo uma pessoa, sendo um homem que era Deus, homem e Deus Espírito. Então agora a palavra iria andar pelas ruas de Jerusalém, pela cidade de Jerusalém e aos arredores. A palavra que se tornou um homem, o Deus estava dentro desse homem e Deus falava. A voz que o homem Jesus falava era a voz de Deus para ele. Jesus mesmo diz em João 6, Jesus diz o seguinte, João 6, tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então, Jesus, ele é a palavra, ele diz que ele falava o que o Pai mandava ele falar, não é? Então, deixa eu ver bem aqui. Aqui em João 6,45 diz assim, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, Jesus, ele diz que ele é o Deus Pai. Por quê? Porque o Deus Espírito estava dentro do homem Jesus. O homem Jesus é a palavra encarnada. É a palavra em forma de homem. É a palavra que nasceu como ser humano.
É a palavra que assumiu um corpo humano para que nós o víssemos e pudéssemos comprovar como era realmente o Deus Espírito, porque o Deus homem mostrava, refletia, revelava o Deus Espírito. E tudo que o Espírito de Deus mandava Jesus falar, como homem, ele falava. Que a palavra agora não era só falada, não era só escrita, mas agora era uma pessoa. E essa pessoa era Jesus. E a palavra encarnada veio em forma de homem, porque ela teria que cumprir tudo aquilo que Deus tinha para ela. A quarta maneira como Deus se revela aos seres humanos. Primeira maneira, como palavra falada. Segunda maneira, como palavra escrita. Terceira maneira, como palavra encarnada. Quarta maneira. Na segunda maneira, a palavra é escrita em tábuas de pedras. Na quarta maneira, a palavra é escrita no coração do salvo. Então agora a palavra, depois que a palavra encarnada subiu para o céu, para junto do Pai, a palavra agora estava com o Pai lá no céu. Deus agora estava com a sua palavra lá. Deus agora não estava mais dentro da palavra aqui na terra, em um ser humano, em forma de ser humano. Porque a palavra já voltou para o céu. Deus agora está usando a sua palavra. Então Jesus é esta palavra, o verbo, a palavra que se fez uma pessoa. E agora esta palavra volta com o Pai eterno. Interessante, né? Então, a quarta maneira como Deus se revela ao homem, como palavra escrita no coração do salvo, não mais em pedras, que ficava nas mãos. Então, a palavra escrita fica nas mãos da pessoa. A pessoa estuda. Mas quando Jesus subiu ao céu, quem desceu? O Espírito de Deus, o Pai eterno, o Deus é Espírito. Jesus diz, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então agora a palavra voltou para a terra, para dentro do salvo. Todo aquele que recebe Jesus como Salvador nasce novamente, é religado espiritualmente, volta a ter comunhão com o Pai Eterno. E o Pai Eterno em espírito vem habitar dentro desta pessoa. E a palavra dele vem com ele. Por isso Jesus diz em João, deixa eu ver se eu estou lembrando, João 14, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho mandado. Então, a palavra voltou. Aqui Jesus diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então aqui Jesus está dizendo o seguinte, o Espírito de Deus habita convosco. Por que Jesus está dizendo? Que o Espírito de Deus habitava com os apóstolos. Porque Jesus é
Deus Espírito. O Espírito de Deus estava dentro dele. E ele, Jesus, a palavra encarnada como ser humano, estava habitando com os discípulos. Mas Jesus diz o seguinte: e estará em vós. Então, por enquanto, ela está habitando com vocês, porque eu sou essa palavra, eu sou o Espírito. Mas em breve, eu vou subir e eu vou voltar em forma de Espírito. Então, eu vou habitar em vós. Então, eu não vou vir mais como ser humano, eu vou vir como Espírito. Então, ele diz, porque habita convosco e estará em vós. Quer dizer, no futuro, estará. No futuro, estará em vós. Então, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, o mundo não pode receber o Espírito de Deus, porque não o vê, nem o conhece. Não o vê. Nós, pelos olhos espirituais, vemos a Deus. Vemos a ação de Deus. Mas o mundo não vê. O mundo não vê a ação de Deus. O mundo não vê Deus agindo, Deus falando. Porque o mundo não pode ver. O mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Ele não pode receber porque não vê, nem o conhece. E Jesus disse, mas vós o conheceis, vocês, meus discípulos, vocês conhecem, porque habita convosco e estará em vós. Então, vocês conhecem o Espírito de Deus, porque ele habita com vocês, quer dizer, o Espírito de Deus estava dentro do homem. Jesus estava habitando com os discípulos. Por isso eles conheciam. Mas ele, o Espírito de Deus, em breve, não iria só habitar com os discípulos, porque Jesus, como homem, iria subir, né? Ele ia morrer, ia ressuscitar em um corpo glorificado e ia voltar para o Pai. Mas aí ele iria voltar em espírito, o Espírito de Deus ia voltar como Espírito e estaria dentro do salvo, dentro dos apóstolos. Então, a palavra, que é Jesus, está com o Deus Espírito. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, Jesus disse que o Espírito iria voltar, mas ele iria voltar também. Então, o Espírito de Deus viria com a sua palavra. E onde o Espírito de Deus iria estar? No nosso coração. E o que é que ele ia fazer com a palavra de Deus? Escrevê-la no nosso coração. Agora, a palavra não ia ser escrita somente em pedras, em tábuas de pedras, mas sim no nosso coração. Então, segundo os Coríntios 3:3, diz assim, Paulo diz assim, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. Então agora a palavra não iria estar somente nas mãos das pessoas, nas mãos dos salvos, nas mãos do povo de Deus, mas no coração. Agora o Espírito veio morar dentro da pessoa. Primeiro ele morou dentro do homem Jesus. Agora ele está morando dentro do salvo. Porque João 3:5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer da água.
A água que o Espírito pairava sobre ela. A água que está lá em Gênesis 1, 2. A água é a palavra. Você tem que nascer da palavra. Você tem que nascer de Jesus. Você tem que nascer do Deus homem. Foi ele que derramou o sangue dele para lhe salvar. A palavra que se tornou uma pessoa, a palavra encarnada. A palavra encarnada veio cumprir ela mesma. Ela veio cumprir a lei de Deus. Ela veio cumprir tudo o que estava escrito a respeito dela. Então a palavra encarnou. E ela, como homem, cumpriu toda a lei. Nós, seres humanos, não temos condição de cumprir. Por isso Paulo diz que a letra mata. Porque nós não podemos cumprir. Então precisamos ir para a graça de Cristo. Cristo, a palavra encarnada, a palavra que se tornou um ser humano. E como ser humano morreu para nos salvar. E todos que estão em Cristo, todos que crêem nele como seu único e suficiente Salvador, recebe esta salvação pela graça, pela misericórdia de Deus. Porque Jesus, a palavra encarnada, cumpriu ela mesma. Ela cumpriu tudo o que era diz respeito a ela. Então ela cumpriu. E agora ela em espírito vem habitar dentro do salvo. Aquele que crê realmente na palavra encarnada que é Jesus, entrega a sua vida a ele, reconhece os seus erros, os seus pecados, confessa a Deus e vem para Jesus. Então, o Deus Espírito vem morar dentro desta pessoa com a palavra. E a palavra agora é escrita no nosso coração. É por isso que a Bíblia diz: quem não tem o seu nome escrito no livro da vida. Quem é a vida? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem não tem o seu nome escrito no livro da vida? A palavra escreve, o Espírito escreve a palavra no nosso coração. E se ele escreveu a palavra no nosso coração, nós já somos de Cristo. Vocês estão entendendo? Então agora a palavra de Deus não é somente falada, escrita em tábuas de pedras, encarnadas, mas agora também ela é escrita em tábuas de carne do nosso coração, escrita pelo Espírito de Deus. E por isso nós somos cartas de Cristo, cartas humanas, cartas vivas. Todos aqueles que têm Cristo é uma carta viva, assim como Cristo era a palavra de Deus encarnada. Nós somos essa carta viva que estamos pregando com a nossa vida Cristo, o Deus homem, o Deus Espírito, a palavra que se encarnou. Então agora nós vamos estudar em profundidade algumas, ou melhor, agora estudaremos cada um destes tópicos em profundidade. Então nós vamos estudar hoje, depois de eu já falar um pouco sobre cada uma das maneiras como Deus se comunica com a humanidade, nós vamos dar uma ênfase na primeira maneira como Deus se revela ao homem, Eu já falei um pouco, mas vou falar mais um pouco. Primeira maneira de como Deus
apresenta a sua palavra à humanidade. Primeira maneira. Ela é apresentada através da palavra falada, né? Já falei um pouco. A palavra de Deus são as leis de Deus para os homens. Então, a palavra de Deus são as leis, são as normas que Deus dá para os homens. No Éden, Deus apresentou as suas leis a Adão e a Eva, através da fala. Deus falou. Gênesis 1, 28, eu já li. Gênesis 2, do 15 ao 17, eu também já li. Em Gênesis 2, 17, Deus dá uma palavra falada. Ele falou para Adão. Ele deu uma ordem para o homem e sua mulher. Não coma o fruto desta árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus, ele falou, ele não escreveu. Ele falou, ele em espírito falou ao espírito de Adão, para que ele não comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Os outros ele podia comer. Porque se comesse, estaria quebrando as suas leis. Comer aí era desobediência. Então, comer a árvore da vida era obedecer a Deus, porque Deus mandou comer. Quer dizer, obedecer a palavra de Deus, obedecer as leis de Deus, obedecer tudo que Deus falou, a árvore da vida. Mas se ele desobedecesse, seria a árvore do conhecimento do bem e do mal. Comendo a árvore da vida, ele saberia só as coisas boas. Mas ele, comendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, estaria quebrando as leis de Deus, iria sofrer as consequências dos seus erros, porque Deus diz, certamente morrerás. E ele iria se afastar de Deus, então ele iria saber o que eram as coisas ruins. Por isso Deus diz, se comer, morrerás. Então, Adão e Eva não sabiam o que era morte, não sabiam o que era sofrimento, não sabiam o que era nada de ruim. Eles não tinham pecado, mas se desobedecesse, iriam saber o que eram as coisas ruins. Então, esta árvore representava as leis que Deus deu para Adão e Eva em Gênesis 1, 28 e capítulo 2, 15 ao 17. Leis que o casal teria que obedecer. A obediência do casal às leis de Deus também traria vida plena ao casal e a toda a humanidade que viria dele. Mas também traria equilíbrio a toda a criação de Deus. Toda a criação de Deus e o homem. Então, se o homem permanecesse comendo a árvore da vida, tanto ele viveria, a sua descendência, que era para ele ter, que Deus mandou ele ter, e a humanidade e a criação, toda a criação estariam em equilíbrio. Não existiria nada fora do normal, tudo estava bem. Mas se ele desobedecesse à palavra de Deus, às leis de Deus, tanto ele iria morrer espiritualmente, porque Deus iria se afastar dele, como a natureza, a criação também estaria em desequilíbrio. Não teria mais equilíbrio. Se o casal quebrasse as leis de Deus, ou melhor, se o casal quebrasse a palavra falada que Deus deu a ele, então tudo mudaria para o casal, pois ele e toda a humanidade se afastariam do Pai Eterno, e toda a criação seria usada contra o homem e toda a humanidade.
Aí você vai para Deuteronômio 30, do 14 ao 20, que você vai ver lá o que Deus fala. É o mesmo que ele está falando para o homem. Então, as consequências da desobediência viria, e as consequências são coisas ruins. Em Gênesis 3:7, o homem e sua mulher quebraram as leis de Deus, quebraram a aliança que Deus tinha feito com eles. Em Gênesis 3, do 8 ao 13, Deus vai até o homem falar com ele para ver se ele se arrependia dos seus pecados e confessasse ao Pai eterno e recebesse o perdão. Então, o que foi que Deus disse para Adão? Deus foi até lá onde Adão, depois que Adão pecou, né? Versículo 8, Deus diz o seguinte: e ouviram a voz do Senhor Deus, ouviram a voz do Senhor Deus, porque não existia a palavra escrita ainda, só falada. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse: onde estás? Então Deus está perguntando para Adão: onde estás? Deus está chamando a atenção de Adão para que ele faça uma reflexão da vida dele e confesse a Deus o que ele tinha feito, onde ele estava espiritualmente, cadê a comunhão dele com o Pai. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Então Deus queria que Adão confessasse o seu pecado. Deus queria que Adão se arrependesse dos seus pecados, se humilhasse na presença de Deus, reconhecendo o seu erro. Então Deus faz essa pergunta: quem te mostrou que estavas nu? Estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então agora Adão não se arrependeu, jogou culpa em Deus e na mulher. Deus vai até o homem, fala com ele para ver se ele se arrepende dos seus pecados e confesse ao Pai eterno e receba o perdão. Deus queria perdoar Adão, mas ele não se arrependeu. Mas o homem não reconheceu o seu pecado e ainda jogou culpa pelo seu erro, pelo pecado dele. Ele jogou culpa em Deus. Ele jogou culpa da desobediência dele à lei de Deus, aos mandamentos de Deus. Ele jogou culpa em Deus. Então ele diz: então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então, o Senhor me deu essa mulher. E ela me deu da árvore e eu comi. Quer dizer, culpado é o Senhor que me deu essa mulher. Culpado é ela que me deu o fruto. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem muitas pessoas que nunca se humilham diante de Deus, nunca reconhecem os seus erros, não se arrependem para mudar. Sem arrependimento, ninguém é salvo. A pregação de João Batista era: arrependei-vos e convertei-vos. A pregação de Jesus era: arrependei-vos e convertei.
A pregação dos apóstolos é arrependei-vos e convertei-vos. A pregação de nós hoje é arrependei-vos e convertei. Se não houvesse arrependimento, se não houvesse reconhecimento de que você errou porque você quis, se você não se humilhar diante de Deus, você não será perdoado. Jesus diz no Pai Nosso, né? Se não perdoardes, não serás perdoado. Então você tem que perdoar, você tem que pedir perdão também. Porque nós todos os dias estamos desobedecendo à palavra de Deus. E sem arrependimento não há remissão, não há perdão, não há salvação, não há. Adão não se arrependeu. Adão não reconheceu o seu erro, não se arrependeu do seu pecado e nem se humilhou diante de Deus para obter de Deus o perdão e ser justificado. Em Gênesis 3:13, Deus vai até a mulher, mas ela também não reconhece o seu erro, não se arrepende dos seus pecados, não se humilha diante do Pai Eterno, não pede por misericórdia. Pelo contrário, a mulher, em vez de assumir a sua culpa, assim como Adão fez, né? Assim como Adão fez, a mulher também fez. Adão jogou a culpa em Deus e na mulher. A mulher jogou a culpa na serpente. Assim como Adão fez, não reconhecendo seu erro, a mulher também fez, né? Versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Como a serpente enganou a mulher? Se Deus tinha falado para eles claramente: não coma o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Deus foi claro. Mas a mulher está botando desculpa. Não, foi a serpente que me enganou. A serpente é enganadora, é mentirosa. Você acredita na mentira do diabo porque você quer. Você faz as coisas contrário à palavra porque você quer. Tanto Adão como Eva não eram inocentes diante do Pai Eterno, pois eles tinham ouvido do Pai Eterno a sua palavra. Não coma. Deus falou, a palavra falada, porque Deus estava em espírito. E Ele fala em espírito ao nosso coração, à nossa mente. E Ele falou. Em Gênesis 3, do 14 ao 15, Deus traz a serpente. Deus 14, 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Então esta era uma maldição. A serpente iria comer pó todos os dias da vida dela. Esse pó aqui não é a terra, mas é a pessoa humana, o ser humano. Por isso, as pessoas sacrificam seres humanos a Satanás.
Por isso, muitas crianças são sacrificadas a demônios. Por isso, muitos acidentes acontecem porque são pessoas sacrificadas a demônios. Muitas pessoas estão tirando a sua vida. São pessoas que Satanás se alimentam delas. O diabo quer que a gente ande no pecado, porque é no pecado de cada um de nós que ele se alimenta. E Deus está dizendo aqui para Satanás. E ele diz: mais que toda, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então Satanás não cessa de matar as pessoas. Ele ama matar as pessoas porque é o alimento deles. Mas o versículo 15, Deus diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui a humanidade passou a ter duas sementes. A semente da mulher, que é Jesus, e a semente de Satanás, que são todos aqueles que odeiam o filho da mulher. A mulher aqui não é uma mulher pessoa. A mulher aqui é a nação de Israel. De onde veio Jesus, o filho da mulher, o filho de Israel, o primogênito de Deus. Então, a mulher é a nação de Israel. E da nação de Israel veio a palavra encarnada. Veio o Filho de Deus. Então, a serpente enganou o casal quando ela tentou confundir a mente do casal, né? Da mulher e do homem. Mas Deus tinha dito claramente. Então, Satanás, ele tenta nos enganar, ele tenta colocar coisa na nossa cabeça, ele tenta confundir a nossa mente usando palavras mentirosas. A serpente também mentiu para a mulher quando afirmou que a mulher, ao comer o fruto daquela árvore, que Deus proibiu e disse se eles comessem, eles morreriam. A serpente afirmou que eles não morreriam, mudando assim a palavra de Deus. A serpente chamou Deus de mentiroso. Era mentira de Deus, pois se eles comessem, não iriam morrer coisa nenhuma. Então a serpente disse: vai morrer coisa nenhuma. Mas Deus disse: certamente vocês vão morrer. Mas a serpente disse: vão morrer coisa nenhuma. Deus sabe que vocês vão ficar igual a ele. Então a serpente mentiu e a mulher quis acreditar na mentira do diabo. E assim são muitos crentes que estão acreditando na mentira do diabo porque querem fazer aquilo. O homem tem duas partes, e estas duas partes, para terem vida plena, necessitam do Pai eterno guiando a vida da pessoa, que é corpo, parte terrena, alma e espírito, parte espiritual. Então nós temos duas partes. E essas duas partes precisam estarem em obediência ao Pai eterno. Mas para Deus guiar o nosso espírito, alma, parte espiritual, e o nosso corpo, parte terrena, é necessário que tanto o nosso espírito, alma e corpo estejam na obediência à palavra de Deus. Então Eva pecou no espírito, pecou na alma e pecou no corpo, assim como Adão. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal representam uma pessoa de Cristo, é a palavra de Deus, ali em forma de árvore, para que aquelas
aquele casal visse, se alimentasse da árvore da vida e rejeitasse, desobedecer à palavra de Deus, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles quebrassem as leis de Deus, eles iriam saber o que era bom e o que era ruim. Eles só sabiam o que era bom, o que era ruim não sabia. Então, em Gênesis 3, 22, nos diz o seguinte: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. Então, o homem é como um de nós. Deus não está dizendo o homem é como nós. Ele disse o homem é como um de nós. Por quê? Porque Deus está falando de Jesus, do Deus homem. O homem se tornou como Jesus. Por quê? Porque Jesus era a palavra encarnada e ele levou sobre ele o pecado da humanidade. E ele sabia o que era bom e o que era ruim. Por quê? Porque Jesus assumiu a nossa roupa, o nosso corpo humano. E como homem, ele sentia o que a gente sentia. Jesus nunca pecou, mas levou sobre ele o nosso pecado. E ele sentiu as coisas ruins que nós sentimos. Porque o pecado, o nosso pecado estava sobre ele. Por isso Deus disse em Gênesis 3, 22, o homem se tornou como um de nós, como uma palavra encarnada. A árvore da vida representava a palavra de Deus sendo obedecida. O fruto desta árvore poderia ser comido, ser obedecido. A árvore da vida representava a palavra de Deus sendo obedecida. O fruto desta árvore, da árvore da vida, poderia ser comido, mas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não podia comer. Porque se comesse, iria morrer, porque estaria desobedecendo a Deus. Então nós vamos parar bem aqui, ainda tem algumas coisas aqui para falar, mas o nosso tempo já passou. Então nós vamos parar aqui e que os irmãos possam ter entendido a palavra de Deus e a palavra, a primeira maneira que Deus se comunicou com o homem foi através da sua palavra falada. No próximo estudo nós vamos falar da palavra escrita. Então que o Senhor nos abençoe e que possamos crescer no conhecimento de Deus. Então, Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho que leva ao céu. Eu sou a palavra da verdade. E eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. Então, eu sou o caminho, eu sou a palavra da verdade e eu sou a vida eterna. Jesus é tudo isso. Ele é a palavra que se fez um ser humano e conversava com o mundo. Deus conosco. Deus estava ensinando a humanidade. Que o Senhor nos abençoe. Mande esta live para outras pessoas. Compartilhe, dê o seu bonzinho, aperte no sininho, vocês do YouTube. E comente. Não vejo um comentário no YouTube. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Senhor, nosso Deus e Pai. Obrigado pela Tua palavra que muito nos ensina. E cada dia aprendemos mais. Cada dia o Senhor me revela mais coisas na Tua palavra. Coisas que eu nunca imaginei. Mas que está aí e nós não víamos. Mas o Senhor está nos mostrando. E eu estou passando para Teu povo.
que cada um possa entender. Assim eu te peço, abençoa os teus filhos, que possamos crescer e fortalecer a nossa fé. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, até o próximo estudo, até sábado.